Rumo aos R$ 10.000 ou mais por mês como designer de carreira. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. A gente vai estar falando sobre muito assunto legal, sobre como você que atua na área de carreira, atua na área de desenvolvimento humano, pode de fato tá fazendo mais de 10 mil por mês. Ah, Fernanda, é possível fazer mais de R$ 10.000 atuando na área de carreira? Sim. Se você tem estratégias adequadas de posicionamento, de marketing, presta um excelente serviço ao seu cliente, você consegue, né? Vamos fazer uma conta básica, só para você começar a perceber. Se você atende 10 clientes por semana, tá? Vamos colocar aí 10 clientes por semana. Se você escolhe atender todos os dias, 2 clientes por dia, um de manhã à tarde, de segunda a sexta, ou se você escolhe atender 2 dias na semana completos, 2 de manhã, 2 à tarde, e você escolhe um dia de manhã para você ter flexibilidade, liberdade, e a sua sessão custa R$ 300, tá? Então, se a gente fizer uma conta básica aqui, eu vou cobrar R$ 300 minha sessão, eu tenho 10 clientes por semana, eu estou falando que eu tenho R$ 3.000 de venda por semana. Multiplica isso por 4 semanas no mês, a gente está falando de R$ 12.000, né? Isso com 10 clientes por semana, tá? Então, se a gente falar 10 clientes por semana, é como se você atendesse 10 clientes no mês, mas sempre tivesse entrando novos clientes. Então, por isso que é importante a gente ter estratégias de posicionamento, de marketing, de excelência no atendimento, para que a gente possa estar sempre prospectando novos clientes para essa nossa carteira e aí a gente fazer o quanto de dinheiro que você está disponível a estar, de fato, investindo no seu tempo para ter esse retorno. Então, é de fato muito importante a gente ter uma estratégia adequada para a gente fazer aquilo que a gente quer de independência financeira. Não, eu estou precisando, estou mais apertada, eu preciso atender mais clientes. Então, às vezes, eu coloco uma meta para mim de atender 15 clientes por semana. E aí, isso, consequentemente, 3 clientes por dia. Vou atender 2 clientes de manhã e um à tarde, um de manhã, um de tarde e um à noite. Né? Não, vou concentrar tudo à tarde, na hora que meu filho e minha filha estão na escola. E aí, os outros horários, depois eu faço o que eu tiver que fazer. Então, enfim, você tem a liberdade para atuar e tá, de fato, fazendo o dinheiro que você quer, né? Então, uma das estratégias, eu já falei aqui de nicho, de subnicho, de posicionamento, de como que você faz uma transição. Hoje eu trouxe um outro tema que é a excelência no atendimento e um método para você, de fato, conseguir chegar nos R$ 10.000 ou mais por mês. Porque todos nós que somos clientes, aqui a gente quer ser bem atendido, né? A gente quer. A gente tem inúmeras experiências hoje, sejam elas positivas, sejam elas negativas, mas a gente gosta de ser bem atendido. Quem nunca teve uma experiência positiva ou negativa? Eu já tive várias, né? Tive experiências, por exemplo, de você entrar numa loja e ninguém olhar para sua cara. Eu também já tive experiência de eu entrar numa loja e ser muito bem atendida. Primeiro que a pessoa perguntava qual que era o meu nome, né? Oi, o que você está precisando? Posso te ajudar de alguma forma? Então, assim, a gente tem as experiências positivas e negativas e isso deixa marcas na gente. E essas marcas, a gente tem que pensar o que é essas marcas? São as lembranças. E são essas lembranças que vão fazer, na hora que eu tive uma experiência positiva em determinado lugar, é isso que vai fazer eu voltar naquele lugar ou vai fazer eu não voltar naquele lugar. Então a gente tem, por exemplo, eu e meu marido, a gente antes de pandemia e antes de Marina também, a gente tinha um lugar que a gente ia toda sexta-feira, aqui em Belo Horizonte. Na realidade, em Belo Horizonte, hoje eu estou na casa dos meus pais, que isso é uma coisa também que a gente tem, que é a liberdade para atuar quando a gente atua como designer de carreira. Essa semana, para os meus pais curtirem a minha filha aqui, foi aniversário dele semana passada, eu dei de presente e a gente está trabalhando daqui. Então, a liberdade de trabalhar de qualquer lugar é muito bom. Então, eu estou em Juiz de Fora hoje. Por isso que vocês estão vendo aí um fundo diferente. É a liberdade que a gente tem para atuar, né? Então,
Eu sempre ia sexta-feira com meu marido em Belo Horizonte, num lugar que chamava Pé de Goiaba, que chama ainda, que não existe esse bar. A gente adora o Pé de Goiaba. Mas por quê? Por causa da excelência no atendimento. Né? Todo mundo lá conhecia a gente e sabia aquilo que a gente queria e aquilo que a gente não queria. Né? Hoje vai isso? Nossa, chegou esse tipo de coisa aqui no cardápio. Vocês querem experimentar? Às vezes trazia pra gente alguma porçãozinha pequenininha pra gente experimentar e ver se a gente gostava, se a gente não gostava, se é aquilo que a gente queria, se a gente quer aquilo que não queria, né? Então tem um lugar que chama Comida de Boteco em Belo Horizonte, que os bares ficam lotados. São porções que as pessoas vendem e aonde o bar fica cheio, né? Que as pessoas vão passando por todos esses bares que estão no Comida de Boteco. E eles tinham lá um local reservado para os clientes que são fiéis a eles. Então a gente não precisava ficar na fila, né? Então, como a gente já ia toda sexta-feira, é porque era do lado da minha casa, então era do lado mesmo, né? Então você não tem problema de estar pegando o carro com a questão de beber, enfim, é uma praticidade muito grande. Então a gente chegou e não enfrentou fila. E estava lotado. Por quê? Porque eles já tinham separado mesas para alguns clientes que são fiéis a eles. Então, isso é uma excelência no atendimento, né? Isso é pensar no cliente, é procurar alternativas para estar cumprindo as expectativas deles. Então, se a gente ia lá todas as sextas-feiras, eles de fato já sabiam que a gente estava lá. Era raro a gente não ir sexta-feira. E a gente tinha um horário que a gente chegava, porque a gente ia logo depois do serviço, né? Porque a gente já estava cansado sexta-feira. Então, procurar ter um atendimento de excelência é procurar alternativas para o cliente, de fato, se sentir bem. E quando a gente fala de ser um designer de carreira de excelência, é isso também. É perceber a necessidade do cliente para você, de fato, fazer um bom atendimento, prestar um bom serviço, para ele se sentir à vontade, para ele ter o resultado que ele busca, para ele ter o resultado, de fato, que faz sentido para ele, né? No meu caso, no caso do meu marido, não era, por exemplo, chegar numa sexta-feira, a gente ter um momento de relaxo, a gente começar o nosso final de semana, isso fazia muita diferença pra gente, porque a gente já dava uma relaxada ali na sexta-feira, ia pra casa, curtir o nosso final de semana. Então o objetivo deles era o quê? Por que eu vou fazer esses meus clientes enfrentar fila, enfrentar estresse, né? Então a gente precisa ter um canal de excelência para o nosso cliente. Então, quando a gente fala de ser um designer de carreira, eu gosto muito de ter todos os canais abertos com os meus clientes. Então, seja telefone, seja WhatsApp, seja e-mail, eu crio estratégias, né? Porque independente, você vai entender clientes às vezes que são mais formais, que só querem se comunicar por telefone ou por e-mail, mas clientes que às vezes querem me mandar um WhatsApp mesmo ali na hora para ver se você consegue responder. Né? Então, no meu primeiro atendimento, eu sempre deixo muito claro, olha, esses são os nossos canais de comunicação, a gente pode falar dessa forma. Às vezes eu posso atender rapidamente, mas às vezes eu posso estar num treinamento, eu posso estar em atendimento, eu não consigo atender de uma forma adequada. Né? Por quê? Porque você vai estar gerando experiências positivas para o seu cliente, você já está alinhando expectativas. E esse alinhamento de expectativas vai fazer com que ele perceba como é que você trabalha, né? Então você deixa de fato de criar uma coisa, então eu vou ligar, ela vai me atender. Não, eu tenho outros clientes. E você gostaria, por exemplo, no meio do seu atendimento que atendesse as pessoas, né? Então, assim, alinhe essa expectativa antes, porque causar essa experiência positiva no seu cliente vai fazer com que ele tenha a percepção de um valor agregado. E essa percepção de valor agregado vai fazer com que ele perceba essa transformação que ele buscou em você, né? Buscou nele com a sua ajuda, desculpa. Então, ele perceba a transformação que ele buscou nele com a sua ajuda. E aí, consequentemente, você vai ter depoimentos desses clientes. E você tendo depoimento desses clientes, você vai poder contar essa história nas suas redes sociais, utilizar seus e-mails, marketing, as suas mídias, para contar que transformação que você gerou, tá? Então, é muito importante. Então, para obter excelência no atendimento, é um grande desafio ainda, né?
Tem uma pesquisa da American Express que fala que 93% dos consumidores, vou ler aqui para vocês, 93% dos consumidores comentam sobre experiências de atendimento positiva pelo menos de uma vez, enquanto 46% falam sobre frequência para 8 pessoas. Então, se você, igual eu estou falando desse bar aqui para vocês, eu sempre faço propaganda deles. Né? Agora, tem lugares também, que aí eu não vou ser ética de ficar falando aqui com vocês aqui agora, que eu não indico, né? Não indico. Então, a gente precisa pensar que 93% falam de experiências positivas. E pelo menos, aqui ó, sobre experiências positivas. E enquanto 46% falam isso com frequência para 8 pessoas, né? Eu tenho um trabalho, por exemplo, de divulgação do meu trabalho nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, né? Eu mudei o meu posicionamento para ajudar você que é designer de carreira hoje. Minha proposta é ser mentora para você chegar nos 10 mil reais ou mais por mês, trabalhando com qualidade, trabalhando com satisfação, com realização, transformando a vida, tendo essa independência financeira, porque eu sei que é possível. Se não fosse possível, eu não estaria aqui, né? Eu sou muito íntegra nas coisas que eu faço, eu sou muito profissional, eu sou muito ética. Quem me conhece sabe disso. Então, eu não estaria aqui se não fosse possível de eu, de fato, contar isso para você como que é possível fazer. Então, a gente precisa, de fato, ter excelência. E eu sempre primei pela excelência no atendimento com as pessoas, né? A gente precisa entender as necessidades desse cliente atual, né? O cliente atual, a gente precisa entender o que ele quer para a gente conseguir, de fato, vender os nossos serviços. Falo isso toda hora, sobre nicho, sobre subnicho, sobre mercado, como fazer, como não fazer. Então, para você vender, você precisa entender as necessidades. Você tem que alinhar as expectativas para você mostrar para ele como que você, de fato, entrega o seu serviço. E na hora que você for entregar, você ter a excelência. Você saber aquilo que você está fazendo, você ter a segurança daquilo que você está fazendo, né? Então, o cliente, ele busca um serviço com diversas formas, né? Seja por uma coisa rotineira, seja por uma coisa como uma transição de carreira que vai impactar a vida dele pro resto da vida. Então, a gente, enquanto profissional do desenvolvimento humano, profissional da área de carreiras, precisa estar muito bem preparado para ajudar esse cliente. Porque, por exemplo, eu já tive cliente, e ele é meu cliente ainda hoje, que eu atendi na época que eu era CLT na faculdade, né? E aí ele fala, Fernanda, você transformou a minha vida com uma palavra. E aí, agora ele está fazendo uma nova transição de carreira. Falou, eu não pensei em outra pessoa que não fosse você para poder, de fato, me ajudar nesse momento que eu quero fazer essa transição. Porque eu marquei a vida dele, lógico, não só com palavras, mas com ações, de como que ele tinha que fazer, né? Porque eu perguntei claramente para ele, você está gerenciando a sua carreira ou você está gerenciando o seu emprego? Qual que é o seu objetivo nesse emprego atual? Qual que é o seu objetivo de carreira? Pô, e ele tá voando, literalmente voando. Foi convidado para participar de um processo seletivo que ele admira demais a empresa, né? Ele me procurou novamente porque estava precisando, falou, Fernanda, não está dando mais ali, eu quero criar estratégias de posicionamento de mercado, eu trabalho muito com lideranças, né? E tá voando, já está conseguindo ser convidado para o processo seletivo. Então, assim, o cliente, se ele te procura, é porque ele vê valor em você, né? Então, quando a gente tem que estar atenta para que tipo de cliente, de serviço que ele quer, o que ele está buscando, né? Então, os consumidores hoje, gente, eles estão mais atentos, eles estão mais exigentes. Por quê? Porque tem mais opção, né? É igual quando a gente fala, por exemplo, quando você tinha que comprar alguma coisa. Você se limitava às lojas físicas. É igual conhecimento. Conhecimento, ele se limitava à biblioteca. Era restrito a um lugar, né? Quando, eu não sou tão antiga assim, mas quando eu estudava, eu tinha que fazer pesquisa em Barça, né?
A gente tinha, por exemplo, que ver desenhos que passavam em determinado horário na televisão. Então era tudo muito limitado. Hoje não acontece isso. Quando você vai comprar, você pode ir numa loja física, mas você vai comprar muitas vezes online. A minha casa eu montei online, gente. Por que eu montei a minha casa online? Quando eu mudei para Belo Horizonte, eu trabalhava o dia inteiro, meu marido trabalhava o dia inteiro, na época era meu noivo. Então eu não tinha a mínima condição de ficar esperando. Vocês sabem como que funciona serviço de entrega. Marca terça-feira de manhã, chega quinta-feira à tarde, né? Então, como que eu ia fazer? Eu tinha que receber fogão, geladeira, máquina de lavar. Eu tinha coisas grandes para estar recebendo que eu não podia mandar entregar no meu trabalho. As coisas pequenininhas, às vezes, eu mandava entregar no meu trabalho, mas as coisas grandes não eram possível. Então, o que eu fiz? Eu fui, comprei tudo na internet, deixei para comprar poucas coisas em Belo Horizonte, em loja física, porque eu ia comprando de acordo com promoção que eu via, porque inicialmente eu morei na casa da minha sogra até eu conseguir montar a minha casa, encontrar um local de fato que eu pudesse morar, então eu para alugar um apartamento, enfim, quando eu mudei para lá. E aí eu mandava entregar na casa dos meus pais aqui em Juiz de Fora, né? A casa deles aqui é grande, eu mandava entregar e aí depois eu peguei, o meu pai tem caminhão, enfim, trabalha com eventos. A gente pegou o caminhão do meu pai e aí levou tudo para Belo Horizonte para mim. Então foi muito mais fácil, né? Porque na casa da minha mãe tem gente sempre. Então foi muito mais fácil. Então, eu comprei na internet em trocentos sites, comprava com promoção, via preço, tinha flexibilidade. Então a internet possibilita isso. Então é a mesma coisa do conhecimento. O conhecimento possibilita você hoje buscar no Google o que você quiser. Você não precisa se limitar às bibliotecas. Então, é a mesma coisa hoje quando a gente fala de serviço. O cliente hoje, quando ele vai procurar um serviço, ele tem inúmeras possibilidades. E aí ele tem que perceber em você um valor, como você transforma a vida dele para ele te escolher. Primeiro ele tem que escolher te seguir, te acompanhar, você ser uma autoridade para ele. A partir do momento que você vira essa autoridade para ele, que você de fato, ele percebeu o valor em você, aí depois ele começa um outro tipo de relacionamento. Mas inicialmente ele tem que perceber esse valor. Então eles estão mais ativos, eles estão mais preocupados com o seu direito, né? Ele quer saber quem é você. Eles querem saber como que você resolve o problema dele, né? Então esse nível de exigência faz com que a gente, enquanto profissional, a gente tem que ter excelência em tudo. A gente tem que ter excelência na forma da gente se comunicar, a gente tem que ter excelência na forma de postar os nossos conteúdos, excelência na forma de atender, né? Então a excelência, ela passa por você fazer o negócio bem feito, fazer um negócio com propósito, fazer um negócio de fato com que a outra pessoa vai entender que você fez com carinho, com cuidado, né? Porque aí você vai de fato conseguir conquistar esses clientes e aí você só vai ter história para contar. Você tendo história para contar, mais clientes vão chegar. Mais clientes vão chegar através das suas redes sociais, mais clientes vão chegar através das indicações, mais clientes vão chegar das outras fontes que você pode estar divulgando o seu trabalho. Então é muito importante a gente ter essa excelência nesse atendimento, né? Os clientes também, gente, eles percebem o serviço de forma diferenciada. Então o seu serviço, ele precisa abranger um leque grande de possibilidades, sem você sair do seu posicionamento, sem você sair da sua estratégia, mas você vai perceber que as pessoas, às vezes, tem alguns que são mais comunicativos, tem alguns que são mais formais, tem alguns que são mais estatísticos. Então, os clientes, eles percebem a qualidade também do serviço, a gente fala de qualidade percebida. Isso eu estudei muito no meu mestrado também. Essa qualidade percebida de forma diferente. Então, por exemplo, quando eu contei para vocês no caso lá daquele bar que eu fui com meu marido, para algumas pessoas enfrentar a fila não teria problema, mas para mim eu percebi uma qualidade, um cuidado de, opa, vocês são clientes fiéis, vocês estão aqui toda sexta-feira, então a gente vai arrumar uma mesa para vocês
sem vocês de fato terem que ficar com essa fila toda. Não é que eles passaram a gente na frente. Eles tinham um local reservado para esses tipos de clientes, né? Então, isso para mim é uma qualidade percebida. Isso para mim fez diferença, porque eu ia ficar ali na fila 1 hora, eu não ia ficar ali na fila 1 hora, porque muita gente vai para conhecer. Eu já conhecia, né? Então, eu não tinha necessidade de ficar ali esperando para poder sentar. Eu ia procurar outro lugar. Então, assim, as pessoas percebem de forma diferente o serviço. Então, é muito importante você ver o que faz sentido para aquele cliente. Então, além de você fazer todo um trabalho nas redes sociais, do seu posicionamento, do seu marketing, como que você vai vender, enfim, é importante também você perguntar para o cliente o tempo todo. E aí, quais são suas expectativas nesse processo? Geralmente eu faço no início do processo, né? No final de cada sessão eu pergunto para ele, e aí, valeu a pena hoje? O que é que valeu a pena? O que é que alguma coisa não valeu a pena? Se não valeu a pena, o que foi? Por quê? Porque ali eu vou estar alinhando a expectativa. Ali ele vai me dando os indícios de como ele quer trabalhar, do que ele gosta de fazer. E aí a gente vai conseguindo fazer isso de uma maneira muito mais assertiva. A gente vai tendo essa comunicação de forma muito mais clara. Por quê? Porque as percepções são diferentes dos clientes, né? E a gente tem que entender que a gente trabalha, quando a gente está atendendo, na individualidade do outro. Por mais que a gente tenha estratégias em massa nas redes desse posicionamento, a gente tem que trabalhar nessa especificidade desse nosso cliente, né? Porque ela é variável, essa percepção, né? Então, Fernanda, tá bom, então como que eu faço para de fato ter esse relacionamento com esse cliente? Primeira coisa, gente, é de fato pensar em relacionamento. Tanto das pessoas hoje que te acompanham, né, criar essa conexão. É um diálogo, é o que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Estou abrindo esse canal de comunicação. Né? Por quê? Porque isso estreita, isso gera confiança, isso gera reciprocidade. Então aqui eu estou falando para vocês, mas a minha forma de falar depois individualmente, no Carreira em Pauta, onde a gente faz um grupo ainda mais fechado, e aí quando o cliente se torna cliente mesmo, é ainda melhor. Eu converso no WhatsApp, eu converso via e-mail, eu ligo para saber como que tá. Então, é ter um relacionamento de fato. E muitas vezes está utilizando da empatia para fazer isso. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Poxa, se a pessoa te procurou porque ela está com um problema para resolver. E como é que você vai resolver esse problema dela? Às vezes eu não desmarco sessão. Ok, é uma política sua, né? Mas eu tenho casos, por exemplo, se o cliente me avisa com 24 horas de antecedência, isso eu deixo claro também no primeiro atendimento, eu remarco para ele. Por quê? Porque às vezes se acontecer alguma coisa, pode acontecer com a gente também. Às vezes a gente pode estar num dia não muito bem, a gente pode estar indisposto, pode acontecer alguma coisa, a gente também precisa remarcar com o cliente. Então a gente precisa ter essa empatia, que é colocar-se no lugar dele em todas as situações. Porque isso vai fazer com que o cliente perceba que você está preocupado com ele. Que você perceba que você valoriza as coisas dele. Né? Então você tem que escutar com atenção, você tem que registrar cada detalhe das coisas positivas quando você pergunta o que valeu a pena, o que não valeu a pena. Né? Porque isso vai trazer para você a proposta de trazer soluções para aquilo que o cliente quer. Né? Outra forma de você ter excelência no atendimento é planejar. Você vê o que você precisa fazer, você vê o que você precisa organizar, traçar o perfil do seu cliente, que é aquilo que eu falo de nicho, subnicho o tempo todo, para você trabalhar esse posicionamento, para você trabalhar esse conteúdo. Porque quanto mais certo você chegar no seu cliente, mais ele vai perceber essa excelência. Mais clareza ele vai ter de como você pode ajudar. Então, esse conteúdo, essa organização, essa divulgação que você faz, traz o quê? Integridade para aquilo que você está falando. E essa integridade vai trazer essa transparência. E essa transparência vai trazer excelência. Porque ele, de fato, percebe que faz sentido e o que não faz sentido. Né? Então, o planejamento é muito importante. Né? Usar as tecnologias, gente.
Seja através de uma rede social como o Instagram, seja o LinkedIn, seja os e-mails, seja o WhatsApp. Hoje a gente tem muita tecnologia a nosso favor. Então, além de você ter que estar presente nelas e principalmente aonde o seu cliente está, é muito importante você usar e abusar delas para ter um atendimento de excelência, né? E com isso criar uma cultura de excelência no atendimento, né? Incorporar essa cultura no seu dia a dia, nos seus processos, para fazer as coisas acontecerem de uma maneira muito assertiva, né? Para quê? Para você valorizar essa agilidade. As pessoas querem retorno rápido, né? Quando você manda uma mensagem para alguém, aquela pessoa demora a responder, você não fica, às vezes, injuriado? Então, assim, a gente precisa atender com agilidade, a gente precisa ter assertividade naquilo que a gente fala. Para quê? Para causar essa experiência positiva, né? Porque isso tudo acontece muito rápido, muito dinâmico. Marketing boca a boca, gente, é impressionante. As coisas viralizam de uma forma muito rápida. As coisas viralizam de uma forma muito assertiva, né? Então, quando você tem excelência no atendimento, marketing de boca a boca é uma forcinha extra. Você, às vezes, não precisa ficar gastando com marketing, porque os seus próprios clientes estão fazendo as estratégias para você. Eles mesmos estão falando, eles mesmos estão colocando o que é feito, o que não é feito. Isso passa credibilidade quando o cliente fala de você. Então, quanto mais depoimentos, quanto mais forcinha extra que você tiver desse marketing boca a boca, mais fácil você vai chegar nos 10 mil. Porque mais clientes você vai ter, né? Eu já tive clientes, por exemplo, que a grande maioria dos meus clientes, eu tenho muito disso, né? São indicações, né? Eu já tive marido que pagou o processo para a mulher. Ele pagou para ele e falou assim, não, minha esposa tem que fazer um processo com você. Mas eu falei, opa, antes de você pagar o processo para sua mulher, deixa eu ligar para sua mulher e ver se ela quer. Porque não adianta também ele querer e ela não, né? Então eu falei, me dá o telefone dela que eu vou ligar para ela e vou saber se ela quer. E de fato ela queria e o resultado foi fantástico. Então a gente precisa pensar nessa fidelização do cliente, né? E essa fidelização é manter aqueles que a gente já tem, porque a carreira hoje ela vive em ciclos, são vários momentos da carreira. Então esse cliente, por exemplo, que eu atendi quando eu era CLT, que eu trabalhava numa faculdade, eu atendi ele lá e agora ele está me procurando e eu tenho certeza que daqui a pouco, porque do jeito que ele está crescendo, daqui a pouco ele vai me procurar novamente. Então, vai terminar esse processo, daqui a pouco ele vai querer outro processo. Então é muito importante você ter de fato, prestar um bom atendimento para que esse cliente volte e esse cliente indique, e esse cliente fidelize, né? Então a gente precisa pensar nessa reputação que a gente está tendo, a gente precisa pensar nesse posicionamento, nesse conteúdo, nas estratégias, na assertividade que a gente faz isso tudo. Porque isso vai passar segurança para quem te contrata, isso vai passar clareza para quem quer te contratar, para quem percebe o seu valor, para quem percebe essa autoridade, para quem percebe que de fato você resolve o problema, né? Então a gente precisa pensar isso de uma maneira muito estratégica, porque você tem que valorizar as pessoas para aumentar o seu resultado financeiro, né? Para você chegar nos 10 mil ou mais por mês, como eu te falei, é simples. É simples. Se você tem estratégias, seja de captação, de retenção, de fidelização, de manutenção desse cliente, você consegue fazer isso com tranquilidade. Agora, se você não sabe qual caminho seguir, qualquer caminho serve. E aí a chance de você não chegar nesse resultado acaba sendo muito maior também, né? Uma forma que eu falo de você chegar nesse caminho com muita tranquilidade é você estar escutando o seu cliente o tempo todo. Escuta. Mas para você escutar, pergunte. E escute sem preconceito, sem filtro. Escuta ele, né? Para você saber buscar as respostas do que você precisa fazer. Seja no seu posicionamento, seja no dia a dia do atendimento. Para que você consiga cativar essa relação. Para que você consiga, de fato, perceber o que precisa ser feito. E só assim você vai conseguir definir, chegar onde você quer chegar. Igual eu te falei, se você quer ter uma agenda mais flexível, você pode atender 10 clientes por semana. Ou você pode atender até menos clientes e cobrar mais, se você é uma autoridade, se você tem um bom posicionamento. Dependendo, a gente cobra 400, 500, R$ 1.000 a sessão. Tem gente sim. Ah, Fernando, como que é?
a pessoa se tornou autoridade, a pessoa se tornou de fato referência, né? Então é sempre muito legal quando você falar com o seu cliente, utilizar uma linguagem positiva para ele, percebendo que você pode transformar, né? Espalhar o bom humor, espalhar a positividade, porque se ele te procurou, ele já está com um problema. E ele quer o quê? Alguém que vai ajudar ele a sair da onde ele está. E ele tem que perceber que você faz isso, né? Os meus clientes geralmente falam comigo depois da sessão: Fernanda, foi um ânimo que você me deu hoje aqui para seguir nos meus objetivos. E a gente que atua como designer de carreira tem que fazer isso mesmo. Mostrar que é possível chegar no objetivo, chegar no foco, fazer acontecer com muita clareza, com muita assertividade. Então, espalhar o bom humor, espalhar a positividade, né? E não tenha medo de questionar o seu cliente, de dizer não para ele, de questionar. Falar: o que você fez, o que você não fez, por que você não fez? Por que você não priorizou isso? Porque isso vai mostrar que você está ajudando ele a sair de onde ele está. De forma autêntica, de forma íntegra. Porque se ele te procurou, ele quer isso. Ele quer alguém para ajudar ele a chegar no objetivo dele. Então essa autenticidade, essa integridade vai fazer com que você seja transparente em todo, desde o momento de prospecção nas suas redes sociais, igual eu tô falando aqui com vocês, até o dia a dia. A forma como eu falo com o meu cliente é assim também. Então, ser transparente, saber falar não para o seu cliente, manter a sua palavra. O que você combinou no primeiro momento, mantenha a sua palavra. Isso sim é ter qualidade no atendimento, né? Isso sim é você de fato valorizar aquilo que ele está falando. Então, se ele reclamou, se ele trouxe alguma coisa para você, mesmo no primeiro momento você não aceitando muito, anote. Depois releia, racionalize a respeito, para você de fato perceber como é que está o seu atendimento. O que você precisa fazer de diferente para atender, às vezes, aquele cliente. Porque, como eu disse, as percepções são diferentes. Então, o cliente percebe diferente. Então, às vezes, para aquele cliente, você vai ter que ter um outro tipo de ação que para os outros, às vezes, não é necessário. Então, é muito importante você fazer isso, né? E eu falo que para ter essa excelência nessa atuação, quando você tem um método, é muito mais assertivo. Quando você sabe um passo a passo para fazer. Né? Mas isso eu vou deixar como um tema aí para a gente falar na nossa próxima aula. Então, eu vou trazer para vocês a importância da gente ter esse método, né? Por que a gente tem que ter um método? Eu falo que um método, ele proporciona segurança, ele é um ótimo instrumento de trabalho, ele traz essa agilidade que a gente precisa nesse mundo de hoje, para eficiência para tomada de decisão. E aí a gente consegue alavancar. Né? A gente consegue alavancar quando a gente prospecta cliente, a gente consegue alavancar quando a gente de fato consegue trazer resultado para o nosso cliente e, consequentemente, resultados para mim também. Né? Então, eu vou deixar aí como um spoilerzinho para a gente estar falando aí nas nossas próximas aulas sobre método, sobre a importância de a gente ter um método. Mas hoje eu queria deixar essa reflexão para você. A importância de você ter excelência no seu atendimento para você fazer R$10.000 ou mais por mês. Uma excelência na sua forma de divulgação, excelência no cuidado com o seu cliente, de quando ele começa a te seguir até de fato quando ele se vira cliente, para você fidelizar, para você manter ele fazer esse marketing de boca a boca, para você ter cada vez mais resultados, principalmente resultados financeiros, que eu sei o que você busca. Né? Se hoje você está aqui é porque você quer ganhar mais, você quer ter mais resultados, você quer lotar a sua agenda, você quer viver como designer de carreira porque você é apaixonado por desenvolver pessoas e pela área de carreiras. Então vem comigo para as próximas aulas, te convido para o próximo Carreira em Pauta que vai estar acontecendo no sábado, onde a gente está criando essa comunidade para a gente trocar experiências, te ajudar e chegar nos nossos resultados. Tá bom? Desejo uma excelente quarta-feira para vocês. Fiquem com Deus e contem comigo. Um grande abraço, pessoal!